No dia de ontem, o Banco Central decidiu subir a taxa Selic em 0,75 pontos percentuais. Hoje nós vamos falar nesse vídeo produzido rapidamente para você não ficar sem conteúdo sobre o que muda com essa decisão para os seus investimentos, para a sua carteira de ações e até os seus investimentos em renda fixa. Solta a vinheta! Fala pessoal, mais uma vez Madiel Silvério aqui no canal Pet Invest trazendo conteúdo de educação financeira para você. O que muda com a decisão do Banco Central? Antes de responder essa pergunta, se inscreva no nosso canal, deixa o seu like aí para o YouTube entender que o nosso conteúdo é relevante. Eu tenho a vontade de espalhar esses conhecimentos de investimento para muito mais pessoas, mas o YouTube só me divulga se você deixa o seu like. Então me ajuda aí, taca o dedo no like, compartilha esse vídeo e se inscreva no nosso canal, que você vai estar nos ajudando muito. Vamos então falar da Selic, tá pessoal? Então a decisão do Copom, né, a reunião aí do Banco Central foi de elevar a taxa Selic, tá? Elevar em 0,75 pontos percentuais. Então a Selic passa a ter aí a estimativa para esse ano de 2,75%. Isso é o rendimento anual, tá pessoal? Ao ano. Então, eu vou te explicar primeiro o porquê ele tomou essa decisão, por que a taxa Selic subiu, tá? Pessoal, o juros baixo, ele vem para dar mais possibilidade de crédito. O juros baixo, né, a taxa básica de juros em baixa, ela vem para aumentar a possibilidade de crédito, para estimular a economia do país. Então, quando veio a pandemia, né, todos os países abaixaram a taxa básica de juros, assim como nos Estados Unidos, no Reino Unido, no Brasil também foi feito. Então a taxa básica de juros, a nossa Selic, caiu para 2%, tá? Só que quando você estimula a economia, você aumenta o poder de compra das pessoas. Então as pessoas elas vão comprar mais e isso é um aumento de demanda sobre as produções, tá? A produção de qualquer coisa que seja. E quando aumenta muito a demanda, o que acontece? A inflação sobe. Então os preços aumentam, porque as pessoas estão procurando mais, está sendo necessário produzir mais. As coisas às vezes começam a ficar escassas. Então sobem o preço das coisas, aumentando assim a inflação, tá? Isso é uma coisa, um conceito de economia. Quando a inflação sobe, ou os economistas conseguem prever uma inflação muito alta acima da média, eles fazem o quê? Eles aumentam a taxa básica de juros, porque aumentando a taxa básica de juros, a possibilidade de crédito se torna menor, então eles diminuem o poder de compra, eles diminuem a demanda nos diversos setores. Isso faz com que a inflação seja controlada. Então, basicamente, o Banco Central decidiu subir a taxa Selic para que não houvesse aí um estouro na nossa inflação nesse ano de 2021. Eles estão tentando controlar a inflação, tá? Pode ser que a Selic ainda suba mais. Não é com 0,75 pontos percentuais que você vai controlar toda essa demanda, né? Todo esse poder de compra que foi dado desde o ano passado. Então pode ser que a Selic suba ainda mais. Mas isso aí nós vamos ter que aguardar. Entendido então o porquê a Selic subiu, agora eu vou te explicar o que vai mudar, tá? Quais são as mudanças aí que são cabíveis a nós do ramo de investimentos, a nós que nos interessamos pelo assunto de investimentos, tá pessoal? Então, a primeira mudança delas é que os investimentos, os títulos de renda fixa, eles passam a render mais, tá? Eles passam a render um pouquinho mais. Mas, Madiel, mais quanto? Bem pouco, pessoal. E ainda, pasme, o rendimento real, ele ainda está negativo por conta da previsão da inflação para este ano de 2021. Então, fazendo um cálculo básico aqui para você, vamos usar como exemplo o CDB, que rende 100% do CDI. O CDB que rende 100% do CDI, ele vai passar a render, já descontando o imposto de renda, tá? Que é cobrado quando você retira, tá? Ou faz o saque da sua aplicação. Ele vai passar a render ao ano 2,18%. Ao ano, tá pessoal? Só que a previsão da nossa inflação para 2021 é de 3,87. Então, se você fizer uma básica subtração, você percebe que o rendimento real é de menos 1,68% ao ano. Se você subtrair a inflação do rendimento dos títulos de CDB 100% do CDI, você tem um rendimento real negativo de 1,68%.
2% ao ano. Isso faz com que, né, nós continuemos com a ideia de que procurar ativos de mais risco, só que com maior rentabilidade, ainda é uma ótima opção. Mas tem um porém. A segunda coisa que vai mudar, pessoal, é que os investidores da Bolsa de Valores, os investidores da renda variável, eles vão começar a buscar um prêmio maior pelas ações. O que é o prêmio? É o retorno, é o lucro que você vai ter com essas ações. Eles vão começar a buscar um prêmio maior. Por quê, pessoal? Antes a gente estava analisando as empresas e se uma empresa tinha um dividend yield de 3, ou se ela tinha um dividend yield de 4, a gente até falava, olha, o dividend yield dessa empresa é considerável bom, porque está mais do que a Selic, porque está o dobro da Selic, só que agora a Selic subiu. Então a gente tem que mudar a nossa métrica, né, para começar a medir o que é um dividend yield bom para as empresas. Aqui no canal a gente sempre trabalha, né, com empresas que têm um dividend yield maior do que 6%. Então, se a empresa ela tem um dividend yield menor do que 6%, a gente já não considera ela uma top empresa, a não ser que tenham outros fundamentos a serem analisados, tá? Mas os investidores eles vão começar a buscar prêmios maiores, então tende a ficar mais difícil encontrar empresas aí que são promissoras na Bolsa de Valores. Empresas que serão promissoras são somente aquelas que terão o dividend yield bem acima. Vamos supor que até o meio do ano a Selic chegue a 5%. Então as empresas consideradas top, que têm um retorno aí, um prêmio bom para os investidores, serão as empresas que têm um dividend yield de 10%. E aí, você conhece alguma empresa que tem um dividend yield de 10% ao ano, ou que teve o dividend yield de 10% no último ano? Então comenta aqui embaixo nos comentários, comenta para mim qual empresa é essa que nós podemos fazer um vídeo lá na frente falando sobre ela, tá? O prêmio, né, sobre o risco, né, para todos os investidores da bolsa vai aumentar. Também outra coisa que muda é que algumas empresas vão sofrer com a alta da Selic. Quais empresas que serão essas? Quais empresas que tem ali um ponto prejudicial, tá? São as empresas que dependem da obtenção de crédito para a sua operação. Ou seja, né, as empresas que precisam fazer um crédito para poder produzir e depois com aquela produção obter lucro. Que empresas são essas, Madiel? Geralmente, pessoal, são empresas do setor de construção. Empresas que trabalham com a construção de edifícios, com a construção de condomínios, com a construção de shopping. Geralmente, essas empresas elas precisam da obtenção de crédito, um financiamento para poder dar início à obra, para depois, quando elas fizerem um lançamento, elas venderem o dobro ou até o triplo disso e poderem lucrar, né, nessa operação. Os fundos imobiliários eles também têm uma operação parecida, então eles podem sofrer. Os fundos imobiliários que trabalham construindo lajes corporativas, construindo shoppings, fazendo reforma em shoppings, então eles podem sofrer um pouco com a alta da Selic, tá, pessoal? Eu espero que esse vídeo tenha te esclarecido, tenha te mostrado um pouco o que vai mudar com a alta da Selic. A nossa Selic ela pode subir ainda mais, tá? Pode ser que a bolsa caia com a alta da Selic? Eu acho difícil, né? Porque agora a cultura de investimento em bolsa de valores ela já está difundida no Brasil. Só depende das pessoas terem coragem de começar a investir na bolsa. Então, se você ainda não é um investidor da bolsa de valores, entre na bolsa de valores, procure boas ações, boas empresas. Aqui no canal tem uma série de vídeos que podem te ajudar a investir em boas empresas e lucrar na bolsa de valores. E o ganho na Bolsa de Valores não é só em retorno de dividend yield, tem também a valorização das empresas. Então, o risco é maior do que a renda fixa, mas a possibilidade de ganho é triplicadamente maior. Então, você ainda sai bem investindo na Bolsa de Valores. Muito obrigado pela sua paciência, pela sua audiência, por assistir esse vídeo. Eu espero te ver no próximo vídeo. Tchau!